E aí galera, estamos de volta com mais um vídeo e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho de retas paralelas e reta transversal. Estaremos também definindo o que são ângulos congruentes, ângulos correspondentes, colaterais e ângulos alternos. Inicialmente, iremos tomar a reta R e a reta S como sendo retas paralelas e a reta T como sendo a reta transversal. Essas três retas determinam duas regiões. A região externa, que é essa região colorida que fica na parte, como o nome diz, externo às retas R e S, e essa outra região que fica entre as retas R e S, que é chamada de região interna. Quando traçamos duas retas paralelas e uma transversal, nós temos a formação de 8 ângulos. Observe que nós temos ângulos agudos e ângulos obtusos. Note que este ângulo e este são ângulos opostos pelo vértice, logo, são ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. Pelo fato da reta R e da reta S serem paralelas, este ângulo e este ângulo possuem a mesma inclinação, logo, eles também são congruentes. E este ângulo, por ser oposto pelo vértice a este, nós temos, então, ângulos de mesma medida. Isso quer dizer que todos os 4 ângulos agudos são congruentes, ou seja, são ângulos de mesma medida. Da mesma forma, todos os 4 ângulos obtusos também são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Para facilitar o nosso estudo, estarei chamando os ângulos de A, B, C, D, E, F, G e H. Note que os ângulos de mesma cor são congruentes. Assim, eu posso dizer que ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida. Assim, os ângulos congruentes são os ângulos A, C, E e G. Esses 4 ângulos têm a mesma medida. Símbolo de congruência, o sinal de igualdade com esses 3 tracinhos. Isso quer dizer que o ângulo A é congruente ao ângulo C, que é congruente ao ângulo E, que é congruente ao ângulo G. Da mesma forma, o ângulo B, o ângulo D, o F e o H também são ângulos congruentes. Ângulos correspondentes são ângulos congruentes que se encontram no mesmo lado da reta transversal, um na região interna e outro na região externa. Por exemplo, esses dois ângulos coloridos, este ângulo se encontra na região interna, este na região externa, mesmo lado da reta transversal T e possuem a mesma medida. Este é um exemplo de ângulos correspondentes. Poderíamos pensar nessa segunda situação. Mesmo lado da reta transversal T, região interna, região externa, mesma medida. É um exemplo de ângulo correspondente. Ainda, poderíamos ter essa situação. Mesmo lado da reta transversal T, região externa, região interna, mesma medida. Ou ainda, esta situação. Mesmo lado da reta transversal T, região interna, região externa, mesma medida. Essas são as 4 situações que nós temos de ângulos correspondentes. Ângulos alternos são ângulos congruentes que se encontram em lados opostos da reta transversal, ambos na região interna ou ambos na região externa. Por exemplo, esses dois ângulos eles se encontram em lados opostos à reta transversal T, ambos na região interna e possuem a mesma medida. Ou, esses dois ângulos se encontram em lados opostos à reta transversal T, ambos na região interna e ambos possuem a mesma medida. Esses são exemplos de ângulos alternos. Pelo fato deles se encontrarem na região interna, eles são definidos como sendo ângulos alternos internos. Neste exemplo, nós temos dois ângulos que se encontram em lados opostos à reta transversal T, possuem a mesma medida e são ângulos que se encontram na região externa. Ou ainda, esses dois ângulos se encontram na região externa, possuem a mesma medida e se encontram em lados opostos à reta transversal T. Neste caso, pelo fato de eles se encontrarem na região externa e estarem em lados opostos, eles são classificados como ângulos alternos externos. Ângulos colaterais são ângulos suplementares que se encontram no mesmo lado da reta transversal, ambos na região interna ou ambos na região externa. Nós temos que lembrar que ângulos suplementares são aqueles pares de ângulos cuja soma equivale a 180.
Por exemplo, esses dois ângulos coloridos, ambos se encontram na região interna, do mesmo lado da reta transversal T. São ângulos suplementares, isto é, a soma deles equivale a 180 graus. Neste outro caso, esses dois ângulos também se encontram na região interna, ambos do mesmo lado da reta transversal T. Pelo fato deles estarem do mesmo lado da reta transversal T e serem suplementares, e ambos se encontrarem na região interna, são chamados de ângulos colaterais internos. Nesta nova situação, nós temos que esses dois ângulos se encontram do mesmo lado da reta transversal T, ambos na região externa e também são ângulos suplementares. Ou, nesta outra situação, esses dois ângulos se encontram do mesmo lado da reta transversal T, os dois na região externa e são suplementares. Como eu já disse, os ângulos se encontram na região externa e são colaterais, logo são definidos como ângulos colaterais externos. Resumindo, duas retas paralelas e uma reta transversal definem 8 ângulos. Assim, vamos definir quem são os ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes são o ângulo A e o ângulo E. Além disso, nós temos o ângulo D, o ângulo H, o ângulo B, o ângulo F, o ângulo C e o ângulo G. Ângulos alternos internos. Nós temos o ângulo C e o ângulo E, o ângulo D e o ângulo F. Ângulos alternos externos. Nós temos o ângulo A, o ângulo G, o ângulo B e o ângulo H. Ângulos colaterais internos. O ângulo C e o ângulo F, o ângulo D e o ângulo E. Ângulos colaterais externos. Nós temos o ângulo A e o ângulo H, o ângulo B e o ângulo G. Você deve lembrar sempre que ângulos correspondentes são sempre congruentes, isto é, possuem a mesma medida. Ângulos alternos, indiferentemente se for internos ou externos, eles também são sempre congruentes, isto é, possuem a mesma medida. Ângulos colaterais, internos ou externos, são sempre suplementares, isto é, somam sempre 180 graus. É isso aí, galera. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.